Seu pai te beija na rua se você encontrar com ele, beija no rosto? Seu pai, sua mãe? Esses dias eu passei uma situação tão difícil, foi tão ruim. Eu tenho mania mesmo de beijar os meus filhos, de falar eu te amo. E é até chato, sabe por quê? Porque o meu filho mais velho, ele tem barba. Beijar o homem barbado é ruim pra danar. Mas eu beijo, eu faço questão de beijar meus filhos, onde quer que eles estejam. E há alguns dias eu beijei meu filho aqui na sede do instituto. E tinha alguns jovens próximos, e para mim é completamente normal, natural. Mas um jovem me procurou depois e me assustou muito. Ele me chamou na sala e estava com o olho cheio de lágrima. E eu assustei quando ele sentou e estava daquele jeito. E ele falou assim: Reginaldo, eu tenho muita inveja de você. Eu falei: como assim, gente? O que está acontecendo? Ele falou assim: meu pai nunca me beijou. Meu pai nunca falou eu te amo. Meu pai nunca foi próximo. Meu pai nunca ligou para as minhas coisas. Eu tenho um pai longe, distante, um pai ausente. E começou a chorar muito forte com isso. Eu não posso sentir vergonha, nem posso parar de beijar meus filhos por causa de uma coisa dessa. Mas eu me senti muito triste. E na aula de hoje, eu queria conversar a esse respeito. Se você tem esse sentimento, ou mesmo que não tenha, existe um mandamento específico a respeito do seu pai, a respeito da sua mãe, que a maioria dos jovens, eu posso dizer, uma boa parcela mesmo grande, não cumprem. E às vezes a gente se preocupa com os mandamentos que têm consequências mais sérias, e temos que nos preocupar mesmo, mas às vezes a gente se esquece que tem 10 mandamentos. E dentre os mandamentos existem aqueles que é para não fazer, não cumprir. E eu queria que você parasse por um tempo agora. Para. Dá até um pause aqui que você está ouvindo. Você sabe quantos mandamentos está escrito não deve ser feito? Você sabe? Sabe ou não sabe? Dá um pause. Pensa mais um pouquinho, conta aí nos dedos. Eu vou ver se na hora da edição eu consigo colocar aqui na tela, tá bom? Se eu não conseguir, me desculpa, mas se conseguir, vai estar aparecendo na sua tela. Talvez você esteja só ouvindo. Dá um pause e vê aí, eu vou colocar para vocês quais são os mandamentos que diz não, você não deve fazer. Mas aí vocês vão matar a charada, porque tem 2 mandamentos que ensinam o que deve ser feito. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho na aula hoje do Velho Testamento. Nós vamos ultrapassar Êxodo, do capítulo 19 em diante, 3 meses depois do povo sair do Egito. E quando se fala de 3 meses, tem 3 meses que tem gente que não lança frequência. Você acredita nisso? Não importa de onde você seja, se você está fazendo conosco o curso do Velho Testamento, se você não está fazendo onde você mora, basta você responder a 3 perguntas que fica aqui nos comentários, você vai ver aí 3 perguntas e o link de lançar frequência. Meu nome é Reginaldo e queria que você soubesse que é uma honra estar com você aqui, é uma alegria muito grande. Faço questão de ler os comentários de vocês e muitíssimo, mas muitíssimo obrigado pela bondade que vocês têm em ouvir a minha aula, em estar aqui comigo, fazer o curso comigo. Muitíssimo, mas muitíssimo obrigado mesmo, tá certo? De coração eu queria agradecê-los. Queria mandar um abraço para Ana Teles. Ela assiste aula, ela vem presencial. Quando ela não vem presencial, ela assiste, ela ouve, né, o episódio, ela lança frequência, ela responde as perguntas. Queria te dar um abraço, minha querida, e te agradecer pela sua bondade em estar aqui comigo. 3 meses depois que o pessoal saiu do Egito, Moisés então sobe no monte e lá ele começa a conversar com o Senhor. Só que o que interessante agora que acontece, nós estamos em Êxodo no capítulo 19, vocês agora poderão entender o que é um convênio quando você encontrar com ele nas Escrituras.
São duas palavras para você identificar um convênio. Se, então. Se, tá lá, e então. Pode estar dessa forma clara, ou então você pode subentender dentro do versículo. Ou seja, aqui mostra a exigência do Senhor, o que ele está pedindo, caso façamos, e ele fala então a recompensa, o que ele entra em convênio conosco. Aí então no versículo 5, desculpa, ele diz o seguinte: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu convênio, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino de sacerdotes e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Se nós ouvirmos ao Senhor, se nós dermos atenção ao que Ele ensina, e se a gente guarda o que Ele pede, nós nos tornamos propriedade peculiar, algo que o Senhor tem todo cuidado, todo carinho, todo respeito. É isso. E ele fala então que esse povo é governado por sacerdotes, por portadores do sacerdócio. E aí então que o Senhor agora ensina como a gente faz para ouvir o Senhor. Sempre escuto isso. Como que eu vou ouvir o Senhor? Como que eu vou ouvir o Senhor na conferência? O que que eu devo fazer para ouvir o Senhor? Eu não consigo ouvir o Senhor. Vocês então verão no capítulo 19 agora como que se ouve o Senhor. O Senhor fala conosco se seguirmos algumas coisas que aqui está. Se você continuar lá no versículo 6, depois do 6 em diante, o pessoal então começa a falar o seguinte: tudo o que o Senhor falou, faremos. Tudo o que o Senhor disser, nós faremos. Aqui então está uma forma com que o Senhor pode conversar conosco. Aqui o povo falou: tudo o que o Senhor nos ordenar, tudo que Ele nos requerer, tudo que Ele mostrar, tudo que vier da boca dos servos autorizados, nós faremos. Pessoas que têm um coração dessa forma, dispostos, disponíveis, um coração abnegado, um coração entregue, o Senhor tem, Ele é propenso a dar mais. A quem Ele dá um tanto, e essas pessoas seguem, e Ele dá mais, um pouco ali, um pouco aqui. Essa é uma das chaves. A outra chave a gente já encontra no versículo 10 e no versículo 11. Então o Senhor fala com Moisés: você vai lá no povo e santifica-os hoje e amanhã, e faz com que eles todos lavem as suas vestes. É negócio, hein? Santificação. Lavar a roupa. Queria que você pudesse imaginar agora a roupa dentro da máquina de lavar da sua casa, que eu não vou pedir para você lembrar esfregando com a mão, porque ninguém faz isso mais. E espero que pelo menos vocês aqui tenham já visto uma máquina de lavar batendo roupa. Você já viu? Imagina aí para mim, por favor. Aquilo lá é uma experiência de santificação. Precisa bater, precisa movimentar, precisa ser colocado alguns ingredientes, precisa dar um tempo para que aquilo aconteça, as reações aconteçam. E quando você tira então a roupa da máquina, tá limpa, santa. É isso que o Senhor pediu. É isso que o Senhor revelou a Moisés, que se o povo estiver assim, se santificando, lavando os seus pecados diante de mim, eu falo com eles. É um convênio do Senhor. O Elder Bednar, num discurso chamado Santidade à Casa do Senhor, ele fala que existe uma ponte entre a imperfeição e a glória. Olha que legal, imagina de um lado a sua imperfeição e do outro lado a glória de Deus. E ele fala que tem uma ponte que une esses dois pontos. E ele fala que é a santificação. É o abandono do pecado. Mas não é só deixar de fazer o pecado.
é apagar por completo os resquícios do pecado na nossa vida. É confessá-lo, abandoná-lo, mudar. Como Jesus Cristo ensinou lá no Sermão da Montanha, é quando nós ofendemos alguém, nós passamos agora a falar bem dessas pessoas, a fazer algo a mais por elas. Isso é santificação, isso é santidade. É na prática não somente deixar de fazer algo errado, mas se livrar por completo das marcas que ficaram em nós. Isso é fantástico da gente entender. E como disse o Elder Bednar, você e sua imperfeição, eu e minha imperfeição, e do outro lado a glória de Deus, essas duas se conectam por santidade. Por isso que nas portas do templo, quando você chegar, você vai ver lá, né? Templo de Belo Horizonte, mas você vai ver lá também em cima, santidade ao Senhor. Ou seja, você entra oferecendo santidade a Ele. Você chega uma pessoa santa a Ele. Santo não é livre, não é uma pessoa que não peca, mas santo é alguém que se santifica depois de errado, depois de ter cometido o erro. Santidade é o que nós oferecemos na casa do Senhor. Eu não entro indigno na casa do Senhor. Eu entro santificado pelo sangue de Jesus Cristo, arrependido dos meus pecados. Eu não vou ao templo à procura do perdão dos meus pecados. Eu vou ao templo à procura de fazer convênios com Deus, ou para mim ou pelos meus antepassados. A questão de abandono de pecado, confissão de pecado, nós fazemos nas nossas capelas, com os nossos líderes do sacerdócio, em nossos sacramentos. Mas ao chegarmos no templo, nós oferecemos santidade ao Senhor. Nós lavamos da melhor maneira, nós mudamos da melhor maneira, nós entramos no templo da melhor maneira possível. Eu não vou ao templo à procura de perdão dos pecados, apesar que a seção 110 promete que teríamos se nós assim o fizéssemos. Mas o propósito do templo é oferecer a Deus o melhor de nós, as nossas ofertas mais bonitas, as nossas mãos limpas. Nós precisamos permanecer com as mãos limpas, aqueles que manuseiam os vasos do Senhor. No versículo 12 tem mais uma coisa para poder aprender a ouvir o Senhor e conversar com o Senhor. Lá no 12, o Senhor fala com Moisés: e marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos e não subais ao monte, nem toqueis em seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. O que o Senhor está dizendo aqui, que para nós aprendermos a ouvi-lo, existem limites que são definidos, delineados, mostrados pelos líderes do sacerdócio. Existem limites para eu ter acesso ao Senhor. E eu acredito que você e eu sabemos alguns limites. Na questão da nossa sexualidade, eu acho que todos nós sabemos um limite, sejamos nós casados ou solteiros. Com relação a princípios éticos, com relação à honestidade, eu acredito que nós que estamos aqui, agora tendo essa conversa, eu acredito que você saiba o limite, até onde você pode chegar. Os limites são apresentados pelos profetas nas conferências gerais, nos nossos documentos da igreja. Tudo isso são colocados limites que o Senhor espera que a gente obedeça e que a gente viva. Se nós vivermos dentro desses limites, o Senhor consegue falar conosco. Ele pode falar conosco. Por isso que eu te peço, cuidado com a sua internet, cuidado com as suas mídias sociais, porque talvez a gente ultrapassa um limite muito tênue
um limite da sexualidade, o limite da cobiça, o limite da inveja, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Precisamos tomar cuidado com quem nós nos associamos, que tem pessoas que sempre nos convidam a dar um passo a mais às questões da desonestidade, das questões antiéticas. Isso é tão perigoso. Existem limites definidos pelos profetas. Se você olhar para Jesus Cristo, você perceberá que ele nunca ultrapassou um limite que havia sido dado pelo Senhor. No versículo 16, aqui eu quero conversar com você. Se a gente aprender a entender essa parte das Escrituras, olha, mas eu preciso te dizer para você. O Senhor então mostra essa escritura lá em Êxodo capítulo 19, mostra a partir do versículo 16, que teve trovão no monte Moriá, que teve nuvem espessa, que teve sonido de buzina, tava tocando buzina, você já imaginou? Ainda fala que o monte Sinai, não é o Moriá não, tá gente? Desculpa, Sinai. O monte Sinai fumegava, subia fumaça, pegava fogo. Fala também que o monte tremia. Você já pensou um troço desse? Imagina você subindo aqui aquela serra que eu esqueci o nome, Serra do Curral, do Rola Moça. A gente olha aqui, quem mora perto de Belo Horizonte sabe que a gente aqui é cercado por serras, né? Eu queria que você imaginasse você subindo na serra ou no pé da serra e tem trovão, relâmpago, nuvem em cima dela, um barulho de buzina, fogo e tremendo. Ai, isso é muito bacana. O que eu preciso testificar para você? Antes de você ouvir a voz de Deus, antes que ela apareça como apareceu para Elias, lembra disso? Que fazia uma barulhada danada, tinha uma confusão danada, depois ele ouviu? Eu queria te dizer que antes de ouvir a Deus, a sua vida vai tremer. Você vai passar por trovões e relâmpagos. Vai parecer que está pegando fogo. Você vai ter medo. Toda vez que Deus tiver para revelar algo a você, vai estar fazendo muito barulho. A sua mente vai estar agitada, seu coração vai estar palpitando. Tem muita coisa que precisa acontecer para que o Senhor perceba para onde você está olhando. Se você está olhando para o monte, se você está olhando para a situação, ou se você está olhando para o alto, onde ele estava conversando com Moisés, onde ele está conversando com o presidente Oaks, e onde ele está conversando, poderá conversar com você. Se a sua vida está do avesso, se as coisas não estão dando certo, se você tem a impressão de que está uma confusão gigantesca na sua vida, eu queria te dizer que Deus em breve falará com você de pai para filho. Só depende para onde você esteja olhando. Se você continuar, como eu já fiz muitas vezes na minha vida, olhei para o barulho, a gente perde a voz do Senhor. Agradeça, tenha esperança se a sua vida está confusa. Seja feliz, que vai dar certo. Eu te prometo isso. Eu te prometo que a voz do Senhor aparecerá em breve. Eu não sei como, se é através de um discurso, se é através de um líder, se é através de um sonho, se é através de um amigo, se é através dos seus pais, se é através da bênção patriarcal, se é através do Espírito. Eu não sei. Eu só sei que depois dessa confusão, o Senhor fala, se você estiver olhando para o alto. Eu queria agora conversar sobre o papel de um profeta
e o papel de Cristo. Os dois têm papéis diferentes. Se você observar, a liderança da igreja nunca diz que eles são homens perfeitos. E eu não acredito que seja. Eu não consigo achar defeito, mas eu também não convivo com eles. E nós sabemos que quando a gente convive, a gente acha defeitos. Defeitos é muito diferente de pecado. Defeito é muito diferente de mau caráter. Mas os profetas nunca reivindicaram para si que eles não erram. Mas existe o papel daquele também que nunca errou, que nunca pecou, que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você só entra no céu por causa de mim, e esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Em nenhuma escritura foi dito que o caminho é o presidente Oaks. Em nenhum lugar é mencionado que os profetas são capazes de nos salvar. Porque esse não é o papel deles. O papel deles é apontar para onde Cristo está. Ou apontar como Cristo deseja que a gente viva. Apontar o que é correto. O que naquele momento o Senhor está esperando de nós. Porque eles têm mais proximidade com o Senhor, mas eles não são o caminho, eles apontam o caminho. Tanto que é bonito isso, que no versículo 20 fala o seguinte: descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou Moisés, e Moisés subiu. Eu poderia trocar isso aqui pelo presidente Oaks, tá? O Senhor chamou ele em algum lugar, talvez lá no templo, e o presidente Oaks subiu. E disse o Senhor lá no 21 a Moisés, e disse o Senhor ao presidente Oaks: desce, adverte o povo para que não trespassem, o verbo diferente, né? Trespassar, não trespassem o termo para ver o Senhor e muitos deles pereçam. Os profetas nos mostram até onde nós podemos chegar. Até onde eu posso fazer alguma coisa e não posso trespassar aquele termo, aquele lugar, aquele mandamento, aquele ensinamento. É isso. Por isso que o presidente Oaks, na última conferência aqui, ele subiu no monte, ele conversou com o Senhor e o Senhor disse para ele: vai lá e fala que eles precisam perdoar. Vai lá e fala com eles que eles precisam tratar melhor o seu semelhante. Eles não podem trespassar esse termo de não perdoar, de não respeitar, de não viver de uma forma humilde diante de outras pessoas, sendo da nossa religião ou não. Ele ensinou. Te desafio a ler o discurso do presidente Oaks, Ele vai falar de onde nós não podemos trespassar. Até onde eu preciso ir. E se eu sigo isso, é ali que Jesus Cristo está dando ênfase. É ali que Ele quer que a gente viva. Isso é bacana demais, né? E com essas coisas que eu conversei com vocês aqui, nós conseguiremos então ouvir ao Senhor. E o profeta de Deus nos mostrará aquilo ali que Deus quer nesse momento. É aquilo que Cristo espera de nós nesse exato momento. E é assim que nós vamos dar continuidade. Eu só relembrando para você, não esqueça de lançar sua frequência, nem de responder as perguntas. Saiba que é uma honra imensa estar aqui com vocês. Agora eu quero voltar lá no início. Lembra que eu falei com vocês sobre os mandamentos? Você se lembra quantos mandamentos diz não? Eu acho que eu já mostrei lá, né? São 8. Não terás outros deuses, não fará para ti imagem de escultura, não tomará o nome de Deus em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E 2 é o que ele espera, que ele fala: faça, santificar o sábado, honrar pai e mãe. Isso aqui eu já estou no capítulo 20 de Êxodo, tá?
É o que a gente conhece, vários teólogos conhecem como os mandamentos horizontais e os mandamentos verticais. O que é um mandamento vertical? É aquele que te conecta a Deus. Está totalmente conectado. É o que nós precisamos fazer para Deus. E os mandamentos horizontais é do nosso lado, ao redor, com o nosso próximo. Por isso que Jesus Cristo dividiu os mandamentos em dois: amar ao próximo e amar a Deus. É por isso que a gente entende isso. Horizontal, vertical. Se você quiser entender melhor ainda, é só você olhar para uma cruz. Cruz está dizendo como que você se conecta com Deus, tem mandamentos de conexão com Ele. E a outra haste, né, o braço da cruz, é a parte horizontal que se conecta à nossa conexão com os nossos amigos. Ou até mesmo com os nossos inimigos. Só que eu queria terminar a mensagem de hoje falando sobre 3 mandamentos, que eu acredito que sejam mandamentos que a gente quebra. Não terás outros deuses diante de mim. Se eu conseguir, eu queria que você parasse agora e fosse na tela, porque provavelmente você só está me ouvindo. E eu queria colocar um Deus que muitos de nós caímos, que muitos de nós nos curvamos. Segundo algumas estatísticas, não, algumas pesquisas científicas, diz que em pouco tempo os homens, a curvatura do seu pescoço vai, não é se curvar não é assim que diz não, mas nós estaremos com o nosso pescoço mais curvado daqui a algumas gerações, porque a gente olha demais, né, para os nossos celulares. Você pode perceber que sempre, né, uma tendência é curvar um pouco o pescoço. E o Senhor está falando, não te curvarás, né, a imagem de escultura. Outros deuses. Se você olhar aí, vai ter um deus algoritmo. Queria que você pudesse pensar o seguinte: se o primeiro pensamento nosso, quando amanhece o dia, é checar a notificação, e o último pensamento nosso é dar aquela rolada no feed, eu acredito que a melhor coisa a dizer se chama Deus algoritmo. Porque esse Deus define o que eu penso quando eu acordo e o que eu penso quando eu deito. É um negócio terrível. É algo assustador. Por isso que eu gostaria de te fazer um convite. Eu fiz e tenho ficado muito feliz com isso. Desative os seus alertas. Desative essas notificações. Desative isso. Escolha algum momento do seu dia que você vai entrar para olhar as notificações. Não seja guiado isso o dia todo. Eu já tive em momentos onde eu estava orando e o celular da pessoa começou a fazer barulhinho. E aí o que a pessoa desconecta de Deus? E vai me dizer que isso não é adoração, que isso não é idolatria. Desativa isso. Tenha um momento para você entrar nas suas mídias sociais. Recupere o controle. Cuidado com isso. Muito cuidado. A internet não é nossa inimiga, não. Honrar pai e mãe. Lembra que eu comecei a falar sobre isso hoje? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não significa concordar com tudo que eles falam, não, tá? Isso foi dito pelo presidente Oaks, se eu não me engano. Honrar pai e mãe não significa concordar com eles, mas reconhecer humildemente que são os nossos pais. É isso. Eu queria dizer para vocês algo sobre honrar os seus pais. Olha, e eu vou te passar mais uma tarefa para você. Provavelmente todos vocês que estão me ouvindo, os seus pais pertencem à geração X ou à geração dos millennials. É mais ou menos por ali. Dificilmente
Algum de vocês poderão estar acima disso ou abaixo disso. Dificilmente, mas pode, tá? Eu queria que você pesquisasse quais são os comportamentos de alguém da geração X, quais são alguns comportamentos da geração milênio, se for seus pais. Sabe por quê? Porque quando você descobrir como que seus pais funcionam, você poderá honrá-los. Aquela moça, acabou que eu falei, né? É uma moça que me falou. Só não vou falar o nome, lógico. Ela não entende que a geração X, ela expressa amor e carinho através de esforço físico, através de segurança, através de alimentar, trazer comida para dentro de casa. Essas pessoas sabem dizer eu te amo, muitas vezes não com palavras, mas trabalhando. Se você perceber, o seu pai é trabalhador e sua mãe é trabalhadora da geração X. Somente aquele pai, para essa moça, não sabia dizer eu te amo, mas o esforço físico sim. Quando você entender o seu pai e a sua mãe dentro do seu processo geracional, eu queria dizer que você vai encantar e saber honrar os seus pais. Novamente repetindo, o presidente Oaks disse: honrar nossos pais não significa tratá-los com amor e respeito. Honrar nossos pais significa tratá-los com amor e respeito, mesmo que a gente não concorde com as opiniões deles. Não esqueça de lançar sua frequência. Saiba que é uma honra estar com você. Saiba que o maior número de pessoas que ouvem esse podcast são os acima de 25 anos de idade. Claro que é uma estatística. Se você conhece algum jovem com mais de 25 anos, eu te peço, por favor, encaminhe esse áudio para ele, esse episódio. E eu queria terminar com não cobiçarás. Diz pra gente não cobiçar a casa, não cobiçar a mulher, não cobiçar nenhuma coisa do próximo. E eu queria dizer para vocês que o feed do nosso Instagram é danado para fazer a gente quebrar esse mandamento. É danado para fazer a gente não aceitar a nossa vida. É danado para fazer a gente se comparar com o desejar namorado e o namorado do outro. Queria dizer para vocês que esse mandamento pode estar sendo cobrado porque você não percebe, você não tem o shape perfeito que aquele outro tem. Não é assim? Você se sente insatisfeito muitas vezes porque você fica ali, né, passando, subindo, scroll que chama, né? Scroll, movimentando, e acaba que você não consegue ver as suas vitórias. O Elder Cook disse: a cobiça é um veneno espiritual que corrói a gratidão. A cobiça é um veneno espiritual que corrói a gratidão. Talvez o seu feed do Instagram, do TikTok, somente está te fazendo você cobiçar. Cobiçar namorado do seu próximo, o carro do seu próximo, a viagem do seu próximo. Talvez seja somente isso. Cuidado com essas coisas. Queria dizer que Jesus Cristo vive, que Ele nos ama e que nós podemos nos tornar pessoas muito melhores. Em nome de Jesus Cristo. Amém.